Olá, fono amigos! Eu me chamo Mayara Lins, E eu me chamo Ingrid. somos as monitoras de voz do Departamento de Fonoaudiologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Este é um projeto orientado pela professora Larissa Siqueira, e como vocês já sabem, o nosso podcast tem por título Vozeando. Neste quarto episódio, estamos recebendo uma convidada muito importante para falarmos sobre questões que envolvem a voz do professor. Então, a nossa convidada é a professora doutora Lege Picoloto Ferreira. Ela possui graduação em fonoaudiologia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, em 71, mestrado em linguística aplicada ao ensino de línguas pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, né, em 81, e doutorado em estudos da comunicação humana pela Universidade Federal de São Paulo, Escola Paulista de Medicina, em 90. Atualmente, ela é professora titular do Departamento de Teorias e Métodos da Fonoaudiologia e da Fisioterapia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. E na linha de pesquisa Voz, Comunicação, Saúde e Arte, ministra aulas e orienta pesquisas sobre a voz profissional, principalmente relacionadas à voz do professor. Essa produção, inclusive, auxiliou nas discussões para o reconhecimento do distúrbio de voz relacionado ao trabalho, a DVRT, e consequente publicação do protocolo DVRT pelo Ministério da Saúde. É um imenso prazer receber a senhora, professora. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço a oportunidade, eu fico muito feliz de poder falar com alunos de outros lugares, para além de São Paulo, né, que é o lugar onde eu acabo exercendo já há bastante tempo, né, a minha profissão. Então, é sempre bom, primeiro, falar com pessoas de outras regiões e, segundo, falar sobre o DVRT associado com a questão da voz do professor, né, que, como vocês sabem, o professor, eu digo que é aquele profissional da voz, né? A gente tem locutores, cantores, apresentadores, enfim, e todos esses acabam, em algum momento da sua formação, recebendo alguma informação sobre as questões da voz. E o professor, infelizmente, até hoje, não tem essa oportunidade. Então, eu sempre digo que ele, coitado, é jogado aos leões, né? Porque ele acaba trabalhando num contexto onde tem muito ruído, onde tem poeira, onde tem uma organização de trabalho geralmente que exige muito dele, muitas tarefas, questão da avaliação, a questão da relação com os alunos, enfim. Então, isso acaba fazendo com que a maioria dos professores, muitos dos professores, tenham problemas de voz e tenham sintomas vocais que a gente percebe, então, a presença de alguma alteração tipo rouquidão, cansaço ao falar, perda de voz, né? Que poderia ser minimizado se esse professor fosse acolhido na sua formação, em algum momento, né? Com algumas informações a respeito de como ele cuidar da voz. Além desses cuidados, acho que também vale a pena destacar, e quando você falou do documento, né, do distúrbio de voz relacionado ao trabalho, ele alerta para isso. Não adianta só você focalizar e melhorar o profissional, né, o professor, mas também ficar atento para as condições do ambiente. Porque enquanto você não melhorar, vamos supor, você pega um professor e começa a trabalhar com aquecimento e desaquecimento vocal, dá vários exercícios para ele, ele melhora os seus hábitos, enfim. Mas, se esse ambiente onde ele está inserido não tiver algum tipo de mudança, então, se continuar o ruído, se continuar a pressão da coordenação, se continuar a falta de valorização do trabalho do professor, certamente o problema de voz vai persistir, né? Então, na verdade, o trabalho do fonoaudiólogo é não só focalizar nos cuidados com a voz por parte do professor, mas também estar atento para os fatores do ambiente e da organização do trabalho, né? Então, eu acho que feitas, né, as devidas apresentações, a gente pode iniciar o nosso papo aqui. A profissão do professor está diretamente associada ao compartilhamento de conhecimentos que impactam a sociedade de maneira bastante significativa. Muitos de nós guardamos memórias de bons professores relacionadas com aprendizados acadêmicos e ainda pessoais.
O professor é um guia. Ele nos orienta no processo de aprendizagem e ainda abre espaço para novas reflexões. De acordo com o protocolo DVRT, publicado pelo Ministério da Saúde, a voz profissional é definida como a forma de comunicação oral utilizada por indivíduos que dela dependem para exercer sua atividade ocupacional. Os professores, nesse sentido, são profissionais da voz. Através da voz, eles são capazes de nos ensinar, incentivar e até inspirar. No entanto, apesar dos importantes papéis desempenhados por estes profissionais, é fato que ainda existe uma grande desvalorização que se materializa, por exemplo, em situações ligadas às más condições de trabalho. Desse modo, podem surgir riscos ocupacionais que têm a possibilidade de trazer prejuízos à saúde física, mental e ainda à saúde vocal dos professores. Pensando aí na importância e até nas adversidades enfrentadas por estes profissionais da voz, gostaríamos muito que a senhora nos esclarecesse o que é DVRT e qual a importância do entendimento deste conceito para a atuação do fonoaudiólogo com os professores. Maiara, você definiu muito bem o professor, né? Eu acho que o professor, de fato, a gente tem um carinho muito grande, tem essa memória afetiva com relação a vários professores que passaram pela nossa vida. É difícil você ter uma pessoa que não tenha tido pelo menos um professor na sua vida, enfim. Mas, a meu ver, ele também acaba se vendo como um profissional com vocação. E como ele tem essa vocação, ele acaba não cuidando de si. Então, mesmo que ele esteja doente, com problema de voz, hoje em dia a gente tem muito o relato por parte dos professores de problemas osteomusculares, né? Dor no pescoço, na coluna, nos ombros, enfim. Então, mesmo que ele esteja em condições, vamos dizer, que não são propícias para o exercício profissional, ele vai à luta, ele, assim, assume aquilo como uma vocação. E, a meu ver, é uma das dificuldades da gente, assim, reverter um pouco o problema de voz entre os professores, né? E essa questão da valorização também por parte da sociedade, eu até outro dia brinquei com os alunos, né? Eu falei, eu tinha ido numa peça de teatro e, ao final, toda a plateia levantou e bateu palma, e bravo, muito bem, enfim. Então, eu falei assim, nossa, o ator, mesmo que ele não esteja muito bem, né, em termos de saúde, mesmo que ele não tenha se apresentado tão bem, porque ele não desempenhou muito bem a sua personagem, enfim, o aplauso ao final do trabalho já dá uma revigorada, né? Já faz com que ele se sinta assim empoderado. E isso dificilmente acontece com o professor, né? O professor, inclusive, muitas vezes ele tem a relação com o aluno uma direção oposta. Ele quer dar aula e o aluno não quer ter aula, né? Então, eu acho que essa questão da valorização, do dia a dia, do ensino, tem sido cada vez mais complexa, tem se mostrado cada vez mais complexa. E aí a gente percebe o quanto, quando eu comecei a trabalhar lá atrás, 1995, 6, enfim, com essa questão do voz do professor, o distúrbio que aparecia mais era o distúrbio relacionado mesmo à voz, né? Hoje a gente percebe que os transtornos mentais atravessam esse dia a dia do professor antes do distúrbio de voz, ou pelo menos ele se vê precisando de ajuda muito mais quando está frente a um transtorno mental, né? Então, isso é complicado, porque eu lembro que, na época, tinha um otorrino do Hospital do Servidor Público Municipal que uma vez falou para mim, enquanto o professor tiver distúrbio de voz, a gente consegue trabalhar, a gente até tem uma forma de trabalhar, mas quando entra a questão do transtorno mental, fica muito mais complexa essa atenção a esse professor, né? Então, vamos torcer para não chegar até ele ter um problema de transtorno mental. Mas o que a gente está vendo nas condições, assim, falta de valorização, questão de salário, então, em função do salário, ele tem que assumir mais, enfim, tudo isso faz com que cada vez mais o trabalhar com a voz do professor fique complexo. E aí você me perguntou a questão do DVRT, né? Acho importante também esclarecer, porque muitas vezes o fonoaudiólogo acha que como o DVRT foi publicado pelo Ministério da Saúde,
ele está relacionado apenas a fonoaudiólogos que estão atuando na rede, né? No SUS, em qualquer dos níveis do SUS. E isso não é verdade, né? Na verdade, o DVRT ele está aí para ajudar qualquer fonoaudiólogo que trabalhe com as questões da voz. Então, ele pode estar no SUS, ele pode estar no consultório particular, ele pode estar no hospital, ele pode estar, enfim, dando assessoria para profissionais da voz, ele pode estar em qualquer lugar que o DVRT vai estar presente, vamos dizer assim, entre eles, né, entre esses fonoaudiólogos. E como ele vai estar presente? Na verdade, assim, o primeiro passo, que é um passo complexo, é a notificação do DVRT. É o profissional, né, o fonoaudiólogo, profissional da saúde, notificar que está frente a um problema de voz. Enquanto não tiver a notificação desse distúrbio, o distúrbio não existe para o Ministério da Saúde. Então, é como se, quando foi publicado o DVRT, o Ministério da Saúde reconheceu, pelas pesquisas, pelas publicações, que, de fato, tinha muita gente que ficava doente, que tinha um problema de voz, quando estava num contexto de trabalho, tá? Só que agora, para que o Ministério da Saúde organize, planeje ações para reverter esse problema, é preciso haver a notificação. E essa notificação vai dar a ideia de onde está aparecendo mais o problema, qual é o tipo de profissional da voz que é mais acometido, se são os mais jovens, os mais velhos, se são as mulheres ou se são os homens, se são aqueles que têm mais tempo de trabalho ou não, já começa a aparecer de início, enfim. Então, a notificação vai dar, como eu posso dizer, uma ideia, né? Vai dar aí uma possibilidade para que o Ministério da Saúde possa criar linhas de cuidado. Ah, então nós vamos precisar ter mais ações de promoção de saúde. Não, de prevenção já ao distúrbio. Não, de tratamento. Enfim, então, essa notificação é básica. E, nesse momento, a gente tem um problema com relação à notificação, porque quando o documento foi publicado, existia a possibilidade de fazer uma notificação específica para o DVRT, assim como existe para a PAIR, a perda auditiva induzida pelo ruído. Só que hoje a orientação é para que essa notificação aconteça pelo SINAM, Sistema Nacional de Notificação. E com isso, ele se perde um pouco, porque é uma atividade um pouco mais complexa, né? Porque a ideia inicial era a gente fazer a notificação tipo Form SUS, dentro de um formulário igual ao Google Forms, né? Onde você preenchia os dados referentes ao profissional da voz que estava na sua frente, né? Mas hoje há uma orientação para que entre no sistema. Eu até entendo que é importante entrar no sistema, porque é uma informação que pode ser agregada a vários sistemas aí, a vários atendimentos, e que isso facilita uma análise, assim, em termos de Brasil, né? Mas a complexidade da notificação faz com que o fonoaudiólogo acabe não notificando, e se ele não notifica, o distúrbio não existe, né? Para o Ministério da Saúde, ele não existe, né? Não sei se eu deixei claro, se tem alguma questão que vocês queiram entender um pouco melhor, né? Um outro problema também que nós temos com relação ao DVRT é que foi feita uma reunião para atualizar a lista de doenças relacionadas ao trabalho. O R49, que é o CID relacionado ao distúrbio de voz, a disfonia, né? Entrou nessa lista. A gente até comemorou, porque a gente tinha feito um trabalho de bastidor bem intenso para que o R49 entrasse nessa lista, né? Só que 24 horas depois a lista foi revogada. Então, hoje, a gente não tem, em termos de Brasil, vamos dizer, uma obrigatoriedade de notificar, uma obrigatoriedade de uma notificação compulsória desse distúrbio. Então, isso fica ainda mais complicado, né? Porque acaba deixando essa notificação ainda mais frouxa, vamos dizer assim. Alguns estados, como a Bahia, recentemente a Vitória também, Espírito Santo, né, no caso do estado, aprovaram documentos, né,
onde há uma notificação do Estado. Então, na Bahia notifica, Espírito Santo notifica, mas ainda não há um movimento, Alagoas também notifica, ainda não há um movimento de notificação compulsória, uma lista de doenças relacionadas ao trabalho em termos de Brasil. A saída que se teve era fazer essa aprovação em alguns estados, né? Inclusive São Paulo a gente está tentando aí mobilizar Conselho, Sereste, para ver se a gente também consegue essa notificação, aí, essa lista de doenças relacionadas ao trabalho, contendo o R49 nessa lista. Perfeito, professora. Obrigada pelo esclarecimento. Uma outra dúvida que a gente tem, né? A senhora poderia nos dizer quais são as principais queixas vocais relacionadas ao afastamento do professor, seu cargo? Além disso, é verdade que as mulheres que atuam como professoras costumam procurar o atendimento fonoaudiológico com mais frequência do que os professores do sexo masculino? Então, essa questão dos sintomas é importante porque a gente percebe, já mais de uma pesquisa, e agora mesmo a gente está terminando uma pesquisa de iniciação científica com os professores da PUC, né? O professor universitário, e a gente percebe que rouquidão, cansaço ao falar, perda de voz, pigarro, são os principais sintomas que professores, não só do nível infantil e fundamental, mas também nessa pesquisa, professores universitários, fazem referência, né? E o mais interessante é que, mesmo... Porque, assim, a gente tem um instrumento que chama ITDV, Índice de Triagem do Distúrbio de Voz, onde ele pode triar, ele sendo aplicado em professores, eu posso meio que levantar a suspeita de que ele tenha um problema de voz a partir do momento que eu apresento 12 sintomas e ele faça menção a 5 ou mais sintomas na frequência às vezes e sempre. E o que a gente percebe nas pesquisas é que aí a gente consegue montar dois grupos, né? O grupo que tem distúrbio de voz e o grupo que não tem distúrbio de voz. E nos dois grupos, os sintomas aparecem. É claro que vão aparecer em frequências diferentes, mas parece assim, ser professor é conviver com rouquidão, perda de voz, cansaço a falar, pigarro. Então, é estar sempre com esses sintomas no seu dia a dia, né? Em maior ou menor frequência, né? E a outra pergunta que você fez, qual foi mesmo? Ah, dos homens e mulheres. Isso. Então, Isso. essa é uma boa pergunta. Por quê? Como o universo da docência é muito mais ocupada por mulheres, né? A gente encontra, na maioria das pesquisas, uma tendência de mostrar que, sei lá, tal pesquisa foi respondida por professores do ensino fundamental, composto por... E aí tem 93% de mulheres, 95% de mulheres. E aí a gente começa a perceber que existe uma relação de mulheres com problemas de voz. E no primeiro momento, a gente faz a relação justamente com a probabilidade de mulheres, em função da sua anatomia e fisiologia vocal, terem uma tendência maior a terem problemas de voz, né? Então, nessa pesquisa que a gente está terminando, a gente não terminou ainda, existe um número razoável de homens, porque como são professores universitários, também eles, né, responderam ao questionário e parece que não é o fato de ser mulher que leva a ter um problema de voz, mas é de ser professor. Em sendo professor, eu tenho uma predisposição, vamos dizer assim, a ter um problema de voz. E é claro que quando você diz que as mulheres, né, procuram mais cuidado, isso na literatura é confirmado. As mulheres têm um cuidado maior com relação à sua saúde, alguns fazem referência ao próprio momento de ser mãe, né? Como a gente tem um corpo que está prestes, né, que está pronto em algum momento para ser mãe, parece que assim há uma cultura de um maior cuidado, porque eu vou gerar uma vida, né? Então dessa forma faz com que mais vezes mais mulheres procurem se cuidar, procurem as unidades de saúde, procurem
fazer os seus exames, existem também protocolos, né? A questão de câncer de mama, que já vem há algum tempo fazendo aí a cabeça, né, das mulheres de que tem que ser feito, que é importante, enfim, então tudo isso vai gerando uma cultura que faz com que mais mulheres procurem solucionar seus problemas de saúde, estejam mais atentas para as questões de saúde, né? Então, pensando em voz, há uma maior probabilidade dessas mulheres, então, terem problemas de voz, porque existe uma anatomia, uma fisiologia própria para isso, né? E, ao mesmo tempo, o ser professor também faz com que haja maior probabilidade de desenvolver um problema de voz, né? A gente tem uma pesquisa feita lá atrás, né, com os professores da Prefeitura de São Paulo, que 60% deles apresentavam problemas de voz. E a gente vem repetindo essa pesquisa em alguns momentos, e esse índice não diminui muito. Fica 59, 57, mas ainda tem uma porcentagem muito grande de professores com problemas de voz. E a maioria, como eu falei, são mulheres, porque as mulheres, principalmente no ensino infantil fundamental, assumem mais a docência do que os homens, né? Professora, como sabemos, de acordo com o sistema classificatório de Costa, Pontes e Almeida, existem 3 tipos de adoecimento relacionados ao trabalho que podem ser categorizados como distúrbios relativos à voz: a inserção do indivíduo no ambiente de trabalho, a constituição individual e ao uso da voz no ambiente de trabalho. Diante disso, imaginando que nem todos os professores possuem condições ideais de trabalho, como uma sala com uma reverberação não adequada, jornadas de trabalho exaustivas, ritmo de trabalho acelerado para o cumprimento de metas e entre outros fatores, nós gostaríamos de perguntar quais as boas práticas que esse profissional pode estar realizando durante o seu período de trabalho, pensando que nem todos os professores possuem o conhecimento do prejuízo de que tais implicações podem trazer agravos para a sua voz e que muitos deles não sentem a necessidade de realizar o acompanhamento fonoaudiológico. Essa sua pergunta, Mayara, é bem complexa. Por quê? De fato, é muito difícil esse trabalho com o professor. A gente já teve oficinas presenciais, oficinas, por exemplo, o curso que a gente tem oferecido na Prefeitura Municipal de São Paulo, ele é composto por 3 encontros presenciais, no começo, quando se inicia o curso, no meio e no final dele, né? E no horário restante são oferecidos 8 módulos totalmente remotos, onde ele vai entrar e fazer no momento que ele puder, vai assistir os módulos, vai entender um pouco como é que é o funcionamento, o que ele tem que fazer para cuidar da sua voz, falar dos fatores do ambiente. Por quê? Se a gente fica só focando também no professor, de como ele tem que cuidar da sua voz, a gente meio que culpabiliza ele, caso ele venha a ter um problema de voz, porque parece que o problema é ele. E, na verdade, como você bem levantou, o problema não é só ele. Existem as questões dele. Então, é claro, se ele for um indivíduo alérgico, se ele tiver essas ites, né, rinite, sinusite e tal, isso vai complicar. Se ele tem uma alteração de temporomandibular, né, uma DTM, isso pode complicar. Se ele tiver uma alimentação não adequada, irregular, comendo muito, né, esse fast food, enfim, também vai, a questão do refluxo pode aparecer e também vai ser um fator que vai complicar ainda mais o quadro. Você sabe que no final dos anos 90, a gente, num congresso, recebeu um otorrino americano e ele apresentou naquela época uma série de estudos mostrando a questão da relação do refluxo com os problemas de voz. E, na época, eu estava sentada do lado da professora Yara Bitante, da PUC de Campinas, e eu falei assim, nossa, né? Quantos problemas de refluxo? E aí eu pensei, será que a gente, o otorrino no caso, não está procurando, né, os sintomas de refluxo? Ou será que a nossa alimentação é melhor do que a americana e por isso não tem tanto caso de refluxo sendo registrado? E passado todo esse tempo, eu diria que foram as duas coisas. Então, o otorrino ficou mais atento ao fazer uma avaliação da estrutura ali, né,
do aparato de fonação, buscando ver se haviam sinais, se estava ali sinais de refluxo gastroesofágico, laringo-gastroesofágico, e também a nossa alimentação, daquele tempo para cá, piorou muito, né? Hoje a gente tem essa facilidade do fast food, e com professores isso, então, fica ainda mais presente, né? Essa questão da alimentação é uma questão que eu lembro que quando a gente desenvolveu uma pesquisa com os professores da rede aqui de São Paulo, a gente orientou os alunos, olha, quando vocês forem lá, vocês vão observar o ruído, vão observar a poeira, vão observar, enfim. E quando eles voltaram, eles citaram um episódio, vamos dizer assim, né, que para mim marcou muito. Eles falaram assim, nossa, vocês falaram tantas coisas, né, que a gente podia encontrar no dia a dia desses professores, mas a gente viu uma cena que a gente ficou chocada, que foi justamente a cena na hora do almoço. Por quê? A escola tinha só um micro-ondas, então se formou uma fila de professores com as suas marmitinhas para esquentar no micro-ondas, a fila crescia cada vez mais. Quando um dos professores pedia para o de trás guardar o seu lugar, que ia rapidinho no banheiro e voltava, quando ele voltava, a confusão se armava ainda mais, porque achavam que ele estava ali, né, ocupando um lugar que ele não era dele anteriormente. Enfim, era tanta atenção, o horário de almoço, que elas trouxeram esse relato que eu falei, nossa, só mesmo quem vai, né, no contexto, é que pode trazer uma informação dessas, né? Então, é interessante lembrar que tanto no curso que a gente organizou para a Prefeitura Municipal de São Paulo, para professores de ensino fundamental e infantil, quanto para um curso agora que a gente organizou para professores universitários, a gente fez questão de destacar a questão da CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Essa CIPA, ela é obrigatória, a existência dela, em lugares onde você tem muitas pessoas circulando, porque é uma comissão composta por pessoas da empresa e composta por empregadores e empregados, que tem como objetivo cuidar das questões aí para prevenir problemas entre as pessoas que circulam, entre as pessoas que estão naquele lugar. Conforme a gente percebeu a importância dessa CIPA, a gente tem incentivado os professores, primeiro, a entrar em contato com a CIPA, e segundo, que você, vamos dizer assim, encabeçar movimentos coletivos, esses movimentos têm muito mais chance de darem certo do que se você ficar sozinha, né? Naquela direção de uma andorinha só não faz verão, né? Então, a gente incentiva no curso os professores a conversarem entre si, buscarem os componentes dessa comissão, da CIPA, para que eles possam reverter minimamente alguns problemas do dia a dia. Às vezes você ouve professores dando informações até simples, por exemplo, horário de intervalo das aulas, onde os alunos ficam nesses intervalos, que não vão atrapalhar os colegas, o horário do recreio comum, enfim. Então, tem algumas questões aí que podem ser até resolvidas de uma forma simples, só que, como cada um fica na sua, acaba não entrando assim, não pensando numa solução. E quando se está no coletivo, essa solução sempre é mais fácil. Então, a gente orienta os professores, não vão tentar buscar soluções sozinhos, né? Tentem buscar, conversar na hora do intervalo, na sala dos professores, sobre os problemas que vocês estão percebendo, e acionem a CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, para ver se ela também consegue ajudar vocês a reverter o problema. Geralmente, as CIPAs nas escolas fundamentais, infantil e fundamental, elas estão muito mais voltadas para a questão de problemas com as crianças. Então, um brinquedo que quebrou, que pode gerar ali uma criança se machucar, então a CIPA entra rapidinho para tentar reverter isso. Mas estar atento para os professores já é mais difícil. Então, cabe ao professor, vamos dizer assim, mobilizar o grupo de seus colegas para ver se a CIPA consegue fazer alguma ação e reverter, então, os problemas que são percebidos, né?
Certo, vamos para a próxima pergunta. Segundo o protocolo DVRT, publicado pelo Ministério da Saúde, publicação da qual a senhora também fez parte, a avaliação clínica, realizada preferencialmente por otorrinolaringologista, e fonoaudiológica, realizada preferencialmente por especialista em voz, é fundamental para a definição do planejamento terapêutico. A senhora poderia nos esclarecer de que modo a atuação fonoaudiológica influencia a relação do professor com a sua própria voz? Na sua opinião, a educação vocal durante a formação dos professores seria uma boa maneira de prevenir a ocorrência dos DVRTs? Uhum. Então, quando a gente lê o DVRT, nessa parte aí do tratamento, do diagnóstico, principalmente, né, a gente vê a importância da presença do otorrino e do fonoaudiólogo na avaliação, porque a gente tem alguns instrumentos, como eu falei anteriormente, né, o ITDV, por exemplo, que faz um levantamento, uma triagem de uma suposta, né, de um suposto distúrbio de voz. Mas quem vai confirmar mesmo é tanto o otorrino quanto o fonoaudiólogo, né? E é interessante porque teve muita discussão com relação a como se daria esse diagnóstico, porque o ideal seria que esse otorrino fizesse essa avaliação com imagens, que essa fonoaudióloga fizesse a avaliação sendo especialista em voz, incluindo, por exemplo, análise acústica nessa avaliação. Só que esse documento é um documento que vai servir para orientar fonoaudiólogos do Brasil. E a gente sabe, fonoaudiólogos e otorrinos do Brasil, né? Profissionais da saúde em geral. E a gente sabe que tem muitos lugares que você não tem um otorrino que tenha uma aparelhagem para fazer uma avaliação mais criteriosa, vamos dizer assim, né, da laringe, e nem um fonoaudiólogo com especialização em voz. Então, as duas palavras, preferencialmente, foram introduzidas para dar conta desse território tão grande que é o nosso país, né? Quando você fala da educação, para mim, é assim, é primordial, né? Eu comecei falando que de todos os profissionais da voz, o professor é aquele jogado aos leões sem nenhuma informação no momento da formação, e eu diria mais, é aquele que não tem nem sequer a cultura instalada na profissão. Quando a gente vai falar, por exemplo, com um ator, vamos pegar assim, um grupo de adolescentes que resolve fazer uma peça de Natal na igreja e vão se reunir para fazer ali, para ensaiar a peça, enfim. Sempre vai ter um que vai trazer alguma questão de voz, vai trazer um exercício. Você não sabe, eu tenho um tio que é ator e ele falou que fazer isso é bom, a gente tem que tomar água, a gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer aquilo, enfim. Então, existe uma cultura, né, já pré-estabelecida entre os atores, entre os cantores, de que é importante cuidar da voz, é preciso fazer um aquecimento, é preciso ter um cuidado específico com a voz. E no caso do professor, nem culturalmente isso acontece, né? Ele vai, inclusive, aqui na PUC a gente tem sempre ações de falar sobre a voz, né? Por ocasião do Dia Mundial da Voz e por ocasião do Dia do Professor. E a gente vai passando com os alunos nas salas, falando com os professores, alertando sobre as questões, e é comum os alunos se depararem com professores falando desse jeito, quase sem voz, né? E aí você fala, nossa, ele está dando aula desse jeito, numa classe assim, com vários alunos, classe cheia, o ruído da rua, né, presente ali também, então, assim, ele não percebe a necessidade de cuidar da sua voz. E outra questão também que eu acho importante levantar é que ele também não está atento para a potência da expressividade, né? A gente, nesses cursos, a gente trabalha muito com algumas frases do tipo apagar a lousa. E a gente vai falando esse apaga a lousa, de formas diferentes, né? Então, a gente fala, apaga a lousa, apaga a lousa, apaga a lousa, né? Mostrando que uma mesma estrutura, ela pode ter, em função da sua expressividade, em função da sua entoação, ela pode chegar no outro de formas completamente diferentes, né? E aí você vê o professor, assim, surpreso. Ele fala, nossa, porque a maioria dos professores está preocupado com o conteúdo que ele vai passar.
e não com a forma como ele vai passar esse conteúdo. E a gente sabe que faz toda a diferença, né? Então, quando a gente trabalha também com essa questão da expressividade, de mostrar o quanto é importante estar atento também para a forma como você fala, a maioria dos professores fica surpreso. Então, eu tenho certeza que já passou do ponto, né, essa falta de informação na formação dos professores. Só para vocês saberem, em 1936, um linguista, Silveira Bueno, lançou uma cartilha que era para ser utilizada nos cursos de formação de normalistas, como se chamavam naquela época, que seriam os atuais, seria o curso de pedagogia, um curso de formação de professor, né? E ele, então, ele organizou essa cartilha com essa intenção, que tivesse uma disciplina, que tivesse, em algum momento, uma informação para esses professores que estariam se formando, né, sobre as questões de cuidados com a voz. E você vê, 1936, nós estamos em 2022, e todo esse tempo se passou, e até hoje não existe essa obrigatoriedade, né? Não existe essa informação para os professores. Uma aluna minha, inclusive, que fez o mestrado comigo, que era da pedagogia, ela fez entrevistas, né, na dissertação com coordenadores de curso, perguntando inicialmente o que eles achavam da voz na docência, assim, né? O professor, ele tem que estar atento para a voz, tem que se preocupar, e todos eles falam, nossa, claro, porque a voz, porque a voz... Só que depois ela faz uma análise comparando com as disciplinas que eram oferecidas naquele curso e quanto desse tema, vamos dizer assim, foi discutido, foi apresentado para os professores e não achou em nenhum dos currículos, né? Então, a gente sabe que quando muito tem uma oficina, como a gente oferece na época da campanha, né, do Dia Mundial da Voz, o Dia do Professor, mas são coisas esporádicas que o professor, assim, pode ou não estar, né, participando, enfim, não existe uma obrigatoriedade, um acompanhamento, uma formação com relação à questão dos cuidados com a voz e alertar, como a gente já discutiu, né, para os fatores do ambiente e da organização do trabalho que estão diretamente relacionados com a produção da voz. Professora, muito obrigada pelo esclarecimento. Nós chegamos à pergunta final, né, do nosso podcast. A senhora poderia encerrar contando sobre algum caso específico que te marcou no trabalho fonoaudiológico com o professor? Existe alguma frase ou relato de um docente sobre o impacto da voz na própria vida que ressalta a importância do trabalho com o fonoaudiólogo? Então, essa questão do caso, vamos dizer assim, eu acho que, assim, o que você perguntando agora, o que eu lembrei foi de um caso de uma professora, ela era universitária, tá? E ela perdeu totalmente a voz, e foi muito interessante porque era uma voz, uma disfonia psicogênica. Então, ela foi no otorrino, em termos de avaliação, não tinha nada, não aparecia nada, tal, ali na prega vocal, né? E ela estava totalmente sem voz, né? E, e a gente começou a trabalhar, fazer um trabalho para reverter o problema, e você sabe que a disfonia psicogênica, a voz, né, ela pode não estar no contexto de fala, mas se você tosse, se você faz um pigarro, o som está lá, né? Então, mostra que as pregas vocais estão presentes. E aí foi interessante porque foi um trabalho que, aos poucos, ela foi descobrindo meio que vamos dizer, como é que eu posso dizer, hein? Uma certa distância com relação à questão da docência, uma necessidade de reverter o tempo que ela já era docente, né? Porque ela estava sendo chamada para outras atividades que não a docência. E aí, no relato, conforme ela ia relatando no dia a dia, né, ela ia mostrando o quanto era difícil para ela essa opção, né, de deixar a sala de aula e passar por um trabalho mais administrativo. Estava ainda envolvido com a questão da escola, tal,
mas não era mais um trabalho de professor e aluno, vamos dizer assim, né? Então, me chamou muita atenção como, num professor, né, no caso específico, a voz teve uma marca para mostrar para ela que talvez aquela opção, ou ela teria que trabalhar um pouco melhor para fazer essa passagem, ou ela teria que falar, não, quero continuar dando aula. O quanto aquilo estava sendo marcado na voz, né, aquela decisão de seguir na vida ali, estava sendo marcada na voz, quando aparece, então, praticamente uma afonia, né, que era em decorrência da disfonia psicogênica, né? Então, acho que até fazendo um link com aquilo que a gente começou falando, de quanto para o professor dar aula é algo que motiva, que dá prazer, é vocação, enfim, ele faz aquilo com prazer, né? Então, você sabe que a frase não é de uma professora, mas é uma frase que eu acho bem importante quando a gente trabalha, quando a gente fala para fonoaudiólogos, né? É a frase de um adolescente é, que eu trabalhei durante algum tempo, então ele tinha nódulos, ele tinha uma voz assim pouco projetada, uma ressonância meia laringofaríngea, uma articulação mais travada, enfim. E a gente começou a trabalhar justamente com exercícios de ressonância para subir mais essa ressonância, exercício de articulação para trabalhar mais com a abertura dessa boca, né? E ele gostava muito de escrever. E eu trabalho muito também com leitura de textos, principalmente diálogos, para os pacientes entrarem em outras vozes, né? Tentarem, ao imitar a voz daquele determinado personagem que ele está lendo ali na história, né? Ele também trabalhar com as possibilidades de diferentes vozes que ele mesmo pode produzir. E aí eu falei para ele, olha, a próxima sessão você traz para mim um diálogo, pode ser um diálogo entre duas pessoas do jeito que você quiser, tá bom? Tá. E ele trouxe um diálogo que era o Silvio Santos entrevistando um calouro. E aí, no dia que a gente foi ler, a gente foi gravar, eu falei para ele, quem você quer ser? Ele falou, Silvio Santos. Tá, então eu sou o calouro. E a gente foi lendo o texto que ele mesmo tinha elaborado. A gente gravou, quando a gente terminou de gravar, a gente ouviu a gravação, e eu falei, o que que você achou? Ele falou, nossa, a minha voz ficou muito melhor. Eu vou começar a imitar o Silvio Santos quando eu for falar. E eu falei assim, mas o que você fez para imitar o Silvio Santos? Ele falou, em vez de falar muito aqui embaixo, eu subi um pouco mais a voz, tal, né? Eu abri mais a boca, eu articulei mais, né? Então ele falou, tá aí, se eu começar a articular melhor, né, essa boca e subir um pouco mais essa voz, a minha voz vai melhorar. Aí eu viro e falo assim, como assim? São 2 meses que eu não falo outra coisa para você. E ele vira, e essa é uma frase que até escrevi uma vez, ele vira e fala para mim, não adianta você falar, a gente é que tem que entender, né? Então, acho que essa é uma mensagem que eu acho legal, às vezes fica falando, e acha assim, porque falou, está falado, não, mais de uma vez, mas eu já contei para ela isso, mas eu já disse para ela, mas será que esse paciente, né, vamos pegar aí a temática de professor, será que esse professor entendeu o que você falou? Então, eu acho que não adianta você falar, a gente é que tem que entender, eu acho que é uma frase bem, assim, boa para quando a gente está falando com profissionais da saúde, principalmente o fonoaudiólogo, porque a gente mesmo, quando vai no médico, né? Outro dia eu fui no médico e ele começou, não, porque você vai tomar isso uma vez por semana, isso daqui é uma vez por mês, tal. Quando você sai, você fala, como é que era mesmo, né? Então, a gente que já tem, às vezes, uma formação melhor, né? Mais, né? Às vezes se embaralha com as informações, imagine aquele indivíduo que se vê muitas vezes também com a profissão comprometida, porque está com problema de voz, até que ponto eu vou conseguir continuar sendo professor, né? Eu quero muito ser professor, eu quero continuar dando aula. Então, tudo isso tem que entrar no jogo, vamos dizer, desse esquema na relação entre o fonoaudiólogo e o profissional da voz, no caso, o professor.
Perfeito, professora. Acho até importante essa sua fala, porque faz a gente pensar mais até nas referências que as pessoas têm, né? Com relação às outras vozes existentes. Porque é uma coisa que a professora de voz, ela traz pra gente, no estágio. Ela fala, pergunta quais são as referências de vozes dessa pessoa, né? E É, aí a pessoa, ela vai começar a aumentar a percepção sobre a própria voz, porque o feedback auditivo, ele é muito importante, né? Não adianta, é como total, a senhora falou, total. se ele não entender, não tem como trabalhar isso. Porque a gente está lá para mudar os ajustes que ele leva para a fala, né? A Isso generalização, mesmo, né? isso Então mesmo. não adianta. E você sabe que toda vez que eu faço alguma gravação assim, imediatamente eu pergunto para ele o que que você achou, sem ouvir a gravação. Porque também a percepção dele em termos da própria voz, né, pode ser diferente do auditivo. Então, às vezes você fala assim, você pergunta e a pessoa fala, nossa, parece que abriu lá atrás, parece que eu senti que ficou mais solto no seu. Quando você vai ouvir a voz, pode ser que isso não reverteu em nenhuma mudança, né? Assim, auditivamente, você não percebe nenhuma mudança, mas o fato dele ficar toda vez sendo cutucado, o que que você percebeu, o que que você achou, como é que está? Eu gosto muito de nota, que nota você dá, sabe assim? Porque a nota, ainda mais que você trabalha com professor, a nota é uma coisa que está muito encarnada nele, né? Então ele vai dizendo, não, minha voz hoje está 7, não, minha voz melhorou, já está 8,5, enfim. Então, eu acho que essas estratégias ajudam muito nessa saída, né, do problema vocal para reverter totalmente e ele conseguir, então, exercer a sua profissão sem esse fantasma do problema de voz, né? Diante de tudo que foi aqui também lido, né? Nós conseguimos pensar mais amplamente nas questões que envolvem a voz do professor e ainda no trabalho fonoaudiológico. Tal como afirma o e-book Fonoaudiólogo, o que fazer com a voz do professor? Aliás, essa é uma Muito mesmo. organizadora ideal e é com certeza uma das maiores referências que temos na fonoaudiologia. A profissão do professor está envolta em dignidade e nobreza. Nesse sentido, o trabalho do fonoaudiólogo permite com que a função do docente seja posta em prática através da busca pelo uso vocal adequado. Na verdade, é mais do que isso. Ser fonoaudiólogo significa mostrar uma nova maneira de se abordar a relação do indivíduo com a própria voz. Isto porque a voz não é apenas um mecanismo de comunicação verbal, mas é também um mecanismo de comunicação emocional. A voz é um instrumento de luta. É fato que os professores enfrentam obstáculos gigantescos em seus trabalhos. Por isso é imprescindível que o fonoaudiólogo, através de um trabalho associado ao bem-estar e ao autocuidado, garanta a promoção da saúde vocal destes importantes profissionais da voz. Maiara e Ingrid, eu agradeço muito a oportunidade. Neste momento que eu estou já prestes a entrar no meu terceiro ato, eu fico muito feliz de ver carinhas jovens aí, levantando a bandeira da voz do professor, porque a certeza que a gente plantou sementinhas que agora vão aí germinar e vão seguir com essa batalha, que é uma batalha assim, a gente levou 21 anos para que o DVRT fosse publicado. E eu espero não assim, ter mais 21 para que ele aconteça no dia a dia. E é tendo vocês, jovens, à frente disso, e principalmente o professor também, levantando a bandeira da necessidade, né, é que a gente pode garantir que, de fato, isso vai acontecer. Então, muito obrigada mais uma vez pela oportunidade. Muito obrigada, professora Leslie. Foi enriquecedor aprender com a senhora e ouvir sobre as suas experiências. Aos nossos ouvintes, não deixem de se atentar para os nossos novos conteúdos que estão por vir, e nós ficamos por aqui então. Até mais, fonoamigos!